Em um instante, tudo pode mudar. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, estamos tão focados no que está por vir, no que ainda precisamos conquistar, que esquecemos o poder transformador que Deus tem em nossas vidas. Você sabia que a transformação divina não é algo distante ou inalcançável? Ela pode acontecer no momento em que você menos espera, virando tudo do avesso. Deus não está apenas observando de longe, esperando que você faça a coisa certa. Ele está próximo, desejando intensamente trazer algo novo para a sua vida. Uma mudança que vai além das circunstâncias, além daquilo que você pode ver. Eu sei, por vezes é difícil acreditar nisso. Quando os dias parecem se arrastar e os problemas não dão trégua, como confiar que algo milagroso pode acontecer tão rápido? Mas a resposta está na fé e na certeza de que Deus age de maneiras misteriosas e poderosas. Imagine a vida de Saulo, um homem que vivia para perseguir os cristãos, que desprezava aqueles que seguiam a Cristo. Ele era a antítese do que Deus queria fazer em sua vida. Mas em um único momento, uma luz cegante o envolveu no caminho para Damasco, e sua vida foi transformada para sempre. Saulo não apenas mudou de atitude, mas teve seu nome alterado para Paulo, e passou a ser um dos maiores pregadores do Evangelho. Tudo em um único instante de encontro com o Senhor. Essa é a natureza de Deus. Ele pode transformar sua vida instantaneamente, fazer o que parecia impossível acontecer e virar tudo de cabeça para baixo, para o seu bem e para a sua glória. Você não precisa fazer grandes gestos ou procurar um momento perfeito para se permitir essa transformação. Pode acontecer agora, enquanto você lê essas palavras. Pode ser no seu lugar de oração, no silêncio do seu coração ou até mesmo nas situações mais difíceis da sua vida. A transformação divina é, muitas vezes, silenciosa, mas profundamente impactante. É claro, essa transformação não significa que tudo será fácil. Quando Deus entra na nossa vida, muitas vezes Ele nos conduz por um processo de amadurecimento que pode ser desafiador, mas é um processo que traz paz e propósito. E é nesse ponto que muitos se perdem. Eles pensam que a transformação significa a ausência de dor. Mas, na verdade, a transformação divina é sobre dar um novo significado às dificuldades que enfrentamos. Deus usa nossas lutas para nos fortalecer, nos ensinar e nos preparar para o propósito maior que Ele tem para nós. Já parou para refletir sobre as lutas que você enfrentou? Muitas delas pareciam insuportáveis, mas você sobreviveu a todas, não é? Você foi fortalecido, foi moldado. Esse é o trabalho de Deus na sua vida, não de forma mecânica, mas de maneira profunda e pessoal. Ele vê o que você não vê em si mesmo. Ele sabe o que está dentro do seu coração e como Ele pode te transformar, te levar a um lugar de paz, de realização, de plenitude. Lembre-se, a transformação não é apenas uma questão de mudança externa, mas de transformação interna. Não é sobre o que você tem ou o que você faz. Trata-se de quem você é no Senhor. A verdadeira transformação começa de dentro para fora, tocando seu coração, sua mente, sua maneira de ver a vida. Deus quer mudar seu interior antes de mudar seu exterior, pois sabe que a mudança verdadeira começa em você, no seu espírito. Você já experimentou essa transformação em sua vida? Às vezes, ela vem como uma semente que cresce lentamente dentro de nós. Outras vezes, como uma chuva forte que traz renovação e frescor de uma vez. Independentemente da forma, Deus sempre age de acordo com o melhor para nós, mesmo que isso signifique esperar, crescer e, por vezes, passar por momentos de deserto. Pense nisso.
Você está pronto para virar sua vida do avesso? Está disposto a permitir que Deus faça a obra que Ele deseja fazer em você? Não importa como você chegou até aqui, não importa quantos erros cometeu ou quantas vezes sentiu que falhou. A transformação de Deus não se baseia no que você fez, mas no que Ele pode fazer por você. Ele é especialista em pegar vidas quebradas e reconstruí-las de maneira gloriosa. Ele pode pegar um coração despedaçado e torná-lo forte, um espírito cansado e renová-lo com a sua paz. O que precisamos entender é que essa transformação não ocorre de forma automática. Deus age, mas é preciso se permitir ser transformado. Às vezes, essa transformação exige humildade. Humildade para reconhecer que você não tem todas as respostas, que você precisa de ajuda e que não pode fazer tudo sozinho. E quando você coloca sua confiança em Deus, quando abre seu coração e se entrega completamente a Ele, você começa a perceber que a mudança não está apenas acontecendo ao seu redor, mas dentro de você. E quando isso acontece, seu mundo muda. A transformação divina muitas vezes desafia nossa percepção de controle. Nós, seres humanos, tentamos segurar as rédeas, planejar, controlar cada passo. Mas Deus nos ensina que é no abandono, na confiança total, que Ele pode agir de forma plena. Ele não precisa de nossas tentativas de controlar tudo. Ele só precisa de nossa disposição em confiar nele. Imagine agora sua vida daqui a 1 ano, ou até mesmo daqui a 6 meses, com a transformação de Deus acontecendo em você. Como você se sentiria? Como seria sua jornada se você colocasse sua fé em ação, se você se permitisse ser moldado de maneira única, de maneira que só Deus sabe como fazer? A transformação não é uma promessa vaga, é uma certeza que Deus dá a todos que se entregam a Ele de coração aberto. Ele pode sim virar sua vida do avesso em um instante, mas lembre-se, cada instante de transformação exige sua entrega. Você precisa estar disposto a ser parte do processo. Você precisa dar espaço para Deus agir, sem reservas, sem limitações. Se você já experimentou a transformação divina, você sabe do que estou falando. Mas se ainda não viveu essa experiência, ou se está em um momento de dúvida, eu quero te convidar a refletir sobre isso. Pergunte a si mesmo: eu realmente estou aberto à transformação de Deus em minha vida? Eu estou permitindo que Ele vire tudo de cabeça para baixo? Eu sei que esse é um passo difícil, mas Deus tem um propósito grande para cada um de nós. E esse propósito é sempre bom, sempre voltado para o nosso bem. O que você precisa fazer agora é abrir seu coração e permitir que Ele inicie a transformação que irá te levar a um novo nível de fé, paz e plenitude. Quando Deus age em nossa vida, Ele não apenas modifica o que é visível, Ele trabalha também no invisível, no que só Ele pode ver e compreender. A sua alma, o seu espírito, suas emoções, tudo isso está sendo tocado por Ele, e é nesse toque divino que a verdadeira transformação acontece. Agora, respire fundo, coloque-se em um estado de quietude e permita que as palavras que você leu agora penetrem em seu coração. Deus pode, sim, virar sua vida do avesso. Ele pode mudar tudo em um instante. Ele só precisa de sua fé. Você já parou para refletir sobre quantas vezes ao longo da vida você precisou de uma mudança real? Quantos momentos em que você se sentiu perdido, cansado ou sem direção, olhando para o futuro e pensando: será que alguma coisa vai melhorar? Eu sei, às vezes parece que estamos em um ciclo interminável de tentativas e falhas, como se a transformação fosse algo distante, algo reservado para os outros, para os mais abençoados. Mas a verdade é que Deus tem uma visão muito mais profunda da sua vida do que você mesmo. Ele vê o que você nem consegue enxergar em si.
Ele conhece suas fraquezas, suas lutas, seus medos, e ainda assim, Ele escolhe te amar de uma forma incondicional. Ele sabe que dentro de você existe um potencial que você ainda não descobriu. E é nesse potencial que a transformação divina começa. Você pode estar se perguntando, mas como isso pode acontecer comigo? Como posso experimentar essa transformação que você está falando? Deixe-me te contar algo importante. Deus não espera que você seja perfeito ou tenha tudo resolvido antes de começar a transformação. O milagre começa quando você permite que Ele entre em sua vida de maneira genuína. Deus transforma de dentro para fora. E é esse processo de renovação interior que irá refletir em sua vida exterior. Mas o primeiro passo é permitir que Ele trabalhe em você, permitir que Ele revele o que está oculto, o que precisa ser curado, o que precisa ser libertado. Isso pode ser difícil. Não vou mentir para você. Há áreas em nossas vidas que não queremos entregar, que nos sentimos desconfortáveis ou inseguros ao deixar Deus tocar. Mas é justamente nessas áreas que Ele quer agir. Não tenha medo da transformação. Não tenha medo de se abrir para o milagre que Deus tem reservado para você. Deixe-me te contar algo muito poderoso. A transformação que Deus traz não é apenas sobre mudar sua realidade física ou material. Muitas vezes, o que precisamos mais do que nunca é uma transformação no nosso coração e na nossa mente. Nós, humanos, somos cheios de crenças limitantes, de feridas que nos impedem de avançar. Mas Deus, com seu imenso amor, é capaz de curar essas feridas e substituir essas crenças limitantes por uma nova perspectiva, uma nova maneira de ver o mundo e a vida. Em Romanos 12:2 está escrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa é uma promessa clara. Deus nos chama a uma renovação. Não importa quão distantes você se sinta, Deus quer renovar sua mente e sua vida, e Ele pode fazer isso. Esse é um dos aspectos mais profundos da transformação divina. Deus não quer que você se conforme com a vida que você tem agora. Ele quer que você cresça, que você seja mais do que você imagina ser. Olhe para a sua vida neste momento. O que você sente que precisa de transformação? Talvez seja uma área de sua fé. Talvez seja o relacionamento com outras pessoas. Ou quem sabe sua visão sobre si mesmo. O mais importante agora não é pensar em como isso será feito, mas em confiar que, se você permitir, Deus fará a obra. Pode ser que a transformação não seja instantânea em todos os aspectos, mas ela já está em movimento. Quando você se coloca à disposição de Deus, Ele começa a trabalhar de maneira poderosa e visível. Você sabia que muitos dos maiores milagres da Bíblia aconteceram de maneira simples, em momentos do cotidiano? Muitas vezes, as transformações mais poderosas não vêm com grandes eventos, mas de maneira silenciosa, como um broto que nasce de uma terra aparentemente seca. Quando você entrega sua vida nas mãos de Deus, Ele começa a trabalhar nas pequenas coisas. Ele começa a curar os relacionamentos quebrados, a restaurar a esperança, a renovar sua confiança. A transformação pode parecer pequena à primeira vista, mas quando você olha para trás, percebe o quanto foi profundo e significativo. Não se engane achando que a transformação de Deus é uma promessa vaga. Não é algo que só acontece para aqueles que têm uma fé inabalável ou para aqueles que são mais espirituais. Não. Deus se oferece para transformar todos em qualquer estado, e é essa graça imensurável que torna tudo possível. Às vezes, a transformação começa de maneira imperceptível. Pode ser um pequeno passo em fé, uma oração, uma palavra de encorajamento, uma decisão de perdoar alguém ou até mesmo a coragem de se permitir ser vulnerável diante de Deus.
Quando falamos de transformação, estamos falando de mudança de perspectiva. O jeito como você vê a vida, o jeito como você vê as dificuldades, o jeito como você vê Deus. Às vezes, uma pequena mudança de perspectiva, uma pequena mudança em como você encara os desafios da vida, pode abrir portas para um novo tipo de jornada, mais cheia de paz e esperança. Aqui vai um exercício simples para você fazer agora. Respire fundo, feche os olhos e por um momento coloque-se na presença de Deus. Deixe que Ele toque seu coração. Pergunte a Ele: Senhor, o que você quer transformar em mim hoje? Pode ser que você não tenha uma resposta imediata, e tudo bem. Mas o simples ato de abrir seu coração para essa possibilidade já é um passo de fé. À medida que você busca a transformação, Deus começa a falar de maneiras sutis, mas poderosas. Eu quero que você saiba que a transformação verdadeira não é uma mudança que vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Não é sobre o que você tem ou o que você faz, mas sobre quem você é em Cristo. O poder da transformação está no seu amor. Esse amor não depende do que você fez ou do que deixou de fazer. Ele depende apenas de você abrir o coração e aceitar o convite para ser transformado. Uma das maiores promessas de Deus para nós é que Ele nunca nos deixará. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando sentimos que estamos caindo, Ele está lá, pronto para nos levantar, nos transformar e nos fazer novos. A chave para essa transformação é manter-se firme na fé, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor parecem desafiadoras. A transformação, muitas vezes, exige paciência. Muitas vezes, queremos que as coisas mudem de imediato, mas a obra de Deus em nossa vida é algo contínuo, uma jornada. Não se desanime com os momentos de espera, pois Deus está trabalhando no seu interior de uma maneira que você não pode ver imediatamente, mas que é extremamente eficaz. Quando você confiar nesse processo, verá como sua vida se torna mais alinhada ao propósito que Deus tem para você. Há algo extraordinário em saber que, a qualquer momento, Deus pode virar sua vida do avesso. Pode ser no meio da sua rotina, no momento em que você menos espera. Não importa onde você esteja agora, não importa o que tenha enfrentado até hoje, Deus tem o poder de transformar sua vida e levar você a um lugar onde você nunca imaginou que poderia chegar. E Ele fará isso com amor, com graça e com a força dele. A transformação que você busca não está apenas em um grande evento, mas nos pequenos momentos em que você se entrega a Deus e permite que Ele faça a obra em você. Ele é o artífice da sua vida, moldando e refazendo aquilo que precisa ser ajustado. Ele conhece seu potencial, Ele vê quem você realmente é e Ele vai te conduzir por esse processo de transformação de maneira que só Ele sabe como fazer. Agora pergunte-se: você está disposto a permitir que Deus vire sua vida do avesso? Está disposto a entregar cada área de sua vida para Ele? Se sim, então prepare-se. A transformação já começou. Deus te chama a uma jornada de transformação. E Ele é fiel para concluir a obra que começou em você. Não importa onde você esteja, não importa o quão longas sejam suas dificuldades. Em um instante, Deus pode virar sua vida do avesso e te levar para um lugar de cura, de renovação e de um propósito divino maior do que você imagina. A transformação divina está ao seu alcance. Ela começa no seu coração e se espalha por toda a sua vida. E é isso que você precisa lembrar sempre. Deus está pronto para agir, para transformar, e você só precisa dar o primeiro passo. Às vezes, a mudança mais profunda em nossa vida vem com um simples reconhecimento. Eu não sou mais a mesma pessoa que era ontem. Quando nos permitimos ver o que Deus já começou a fazer em nós, é como uma luz que começa a brilhar de dentro para fora. Esse processo de transformação, embora seja gradual, é algo revolucionário.
Ele pode começar com pequenas escolhas, mas com o tempo, essas escolhas se tornam as fundações de uma vida totalmente nova. Parece difícil acreditar em algo assim quando estamos no meio de dificuldades. Quando as batalhas parecem imensas e as feridas abertas, talvez você pense: como pode ser possível para alguém como eu ser transformado de maneira tão radical? Eu entendo esse sentimento, mas não podemos esquecer que o próprio Jesus transformou vidas completamente fora do esperado. Ele pegou pescadores simples e os fez pescadores de homens. Pegou um ladrão na cruz e lhe ofereceu o céu. Ele é especialista em transformar, em moldar, em curar o que parece irreparável. A mudança pode parecer impossível para os olhos humanos, mas para Deus não há nada impossível. Ele é o Criador de tudo e, como tal, Ele tem o poder de renovar sua vida. Não apenas de maneira superficial, mas de forma que atinja o mais profundo do seu ser. A transformação que ele oferece é uma mudança em sua essência, em sua identidade. Você passa a ser alguém diferente porque sua conexão com Deus te transforma de dentro para fora, e isso afeta tudo ao seu redor. Sua visão de mundo muda. Sua maneira de reagir aos desafios se torna mais focada, mais centrada na fé. Uma das maiores lições que podemos aprender durante o processo de transformação é a importância de confiar plenamente em Deus. Quando estamos enfrentando dificuldades, nossa tendência é tentar controlar tudo, resolver os problemas sozinhos, porque acreditamos que somos os responsáveis pela nossa própria salvação. Mas a verdadeira transformação só ocorre quando aprendemos a descansar nas mãos de Deus. A transformação não depende do nosso esforço ou da nossa capacidade, mas da nossa disposição em confiar no plano dele para a nossa vida. Em Efésios 3:20, somos lembrados de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Imagine isso por um momento. O que você pedir ou pensar, Deus pode fazer infinitamente mais. Não é apenas uma questão de mudar as circunstâncias ao seu redor, mas uma transformação profunda que começa dentro de você, que se reflete na forma como você encara a vida. Ele pode curar sua dor, restaurar sua fé, renovar sua esperança. O seu poder não conhece limites. Uma história que ilustra isso perfeitamente é a de José, que foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. E, no entanto, Deus usou todos esses eventos para prepará-lo para um grande propósito. Quando finalmente se encontrou em posição de poder, José não usou sua autoridade para vingança, mas para perdoar aqueles que o feriram. Ele entendeu que sua transformação não tinha apenas a ver com suas circunstâncias, mas com o que Deus havia feito nele e como ele o usaria para um propósito maior. Quando Deus começa uma transformação em sua vida, Ele não faz isso apenas para o seu bem pessoal, mas para usá-lo de forma grandiosa, para levar outros a conhecê-lo também. É isso que Deus deseja fazer em você. Ele quer transformar sua vida, mas também quer usar sua transformação para abençoar os outros ao seu redor. Você já parou para pensar sobre como a sua transformação pode impactar as pessoas ao seu redor? À medida que você cresce na fé e experimenta a paz e a confiança em Deus, aqueles que estão próximos de você começam a perceber essa mudança. Eles começam a perceber algo diferente em você, algo que não pode ser explicado pela lógica humana. A sua transformação não é apenas para você, ela se torna uma testemunha do poder de Deus. A transformação de Deus, como vimos, não é algo meramente emocional ou momentâneo. Ela é eterna. Deus não faz uma mudança superficial, mas uma renovação profunda que toca todas as áreas da sua vida. Sua fé, seus relacionamentos, suas finanças, sua visão de futuro.
O processo de transformação é algo que se reflete em cada área da sua existência. E isso não acontece por força do seu próprio esforço, mas por meio da graça e do poder de Deus. Deus deseja que você experimente uma mudança duradoura. A transformação não é algo que começa e termina em um único momento, mas é um processo contínuo. À medida que você cresce e caminha mais perto de Deus, Ele começa a revelar mais áreas da sua vida que precisam de cura e transformação. Às vezes, isso pode ser desconfortável, porque traz à tona aspectos de nós mesmos que preferiríamos manter ocultos. No entanto, é nesse processo que Deus faz seu trabalho mais profundo. Ele não rejeita os aspectos imperfeitos de nós. Ele os cura e os transforma, fazendo-nos mais parecidos com Ele. Uma das maiores promessas de Deus durante esse processo é que Ele nunca nos abandona. Mesmo nos momentos em que você sente que não está avançando, ou quando a caminhada parece difícil demais, Deus continua a trabalhar. Ele está te moldando. Você não está sozinho nessa jornada. Se você olhar para as histórias da Bíblia, verá que muitos dos maiores homens e mulheres de fé passaram por momentos de luta e dor antes de experimentarem a transformação plena. Abraão, Moisés, Davi, Pedro, todos enfrentaram desafios gigantescos antes de verem as promessas de Deus se cumprirem em suas vidas. Por isso, quando você sente que está no meio de uma luta, quando a transformação parece distante ou até impossível, lembre-se, a jornada de fé é composta de altos e baixos, mas Deus sempre está com você. Ele nunca te abandona, nunca te deixa à mercê das suas próprias forças. Ele te sustenta e te conduz, mesmo quando você não consegue ver o caminho à frente. A transformação também traz com ela uma renovação da esperança. Quando nos rendemos a Deus e aceitamos seu plano de transformação, nossas perspectivas mudam. O que antes parecia impossível, agora começa a se tornar possível. O que antes parecia uma parede intransponível, agora se torna uma oportunidade de experimentar a graça de Deus de maneira ainda mais profunda. Eu quero te convidar a pensar sobre o futuro. Como você se vê daqui a alguns meses ou até anos? Se você permitir que Deus transforme sua vida, como isso afetará a sua maneira de viver, sua maneira de reagir aos problemas e, principalmente, sua maneira de servir aos outros? A verdadeira transformação de Deus não é apenas sobre você, mas sobre como você se torna um instrumento de mudança na vida das pessoas ao seu redor. Eu sei que às vezes pode ser difícil entender ou até confiar que uma transformação tão radical pode acontecer. A jornada de fé não é fácil, mas é o caminho para uma vida plena e verdadeira. Quando você se entrega a Deus e permite que Ele faça a obra, Ele vai te surpreender. Ele vai virar sua vida do avesso de uma maneira que você nunca imaginou. Talvez você esteja passando por um momento de dúvida, talvez se sinta sobrecarregado pelas circunstâncias da vida. Mas saiba que, mesmo em meio a tudo isso, Deus está com você. Ele vê o seu coração, Ele conhece os seus anseios e Ele tem um plano para transformar a sua vida de uma maneira surpreendente e maravilhosa. A transformação de Deus é verdadeira, é duradoura e é sempre para o seu bem. Ele vai te tirar da sua zona de conforto, vai mexer com as áreas que você tem medo de tocar, mas no final, Ele vai te levar a um lugar de paz, alegria e propósito. Agora, mais do que nunca, é o momento de confiar, entregar-se a Ele e permitir que Ele faça em você a transformação que Ele tanto deseja. Não importa onde você esteja, não importa o quão longe você tenha ido, Deus pode transformar sua vida em um instante. Só depende de você dar o primeiro passo e dizer: Senhor, estou pronto para essa mudança. A transformação que você busca não está apenas em um grande evento, mas nos pequenos momentos em que você se entrega a Deus e permite que Ele faça a obra em você.
Ele é o artífice da sua vida, moldando e refazendo aquilo que precisa ser ajustado. Ele conhece seu potencial, ele vê quem você realmente é e ele vai te conduzir por esse processo de transformação de maneira que só ele sabe como fazer. Agora pergunte-se, você está disposto a permitir que Deus vire sua vida do avesso? Está disposto a entregar cada área de sua vida para Ele? Se sim, então prepare-se. A transformação já começou. Deus te chama a uma jornada de transformação. E Ele é fiel para concluir a obra que começou em você. Não importa onde você esteja, não importa o quão longas sejam suas dificuldades. Em um instante, Deus pode virar sua vida do avesso e te levar para um lugar de cura, de renovação e de um propósito divino maior do que você imagina. A transformação divina está ao seu alcance. Ela começa no seu coração e se espalha por toda a sua vida. E é isso que você precisa lembrar sempre. Deus está pronto para agir, para transformar, e você só precisa dar o primeiro passo. Às vezes, a mudança mais profunda em nossa vida vem com um simples reconhecimento. Eu não sou mais a mesma pessoa que era ontem. Quando nos permitimos ver o que Deus já começou a fazer em nós, é como uma luz que começa a brilhar de dentro para fora. Esse processo de transformação, embora seja gradual, é algo revolucionário. Ele pode começar com pequenas escolhas, mas com o tempo, essas escolhas se tornam as fundações de uma vida totalmente nova. Parece difícil acreditar em algo assim quando estamos no meio de dificuldades. Quando as batalhas parecem imensas e as feridas abertas, talvez você pense, como pode ser possível para alguém como eu ser transformado de maneira tão radical? Eu entendo esse sentimento, mas não podemos esquecer que o próprio Jesus transformou vidas completamente fora do esperado. Ele pegou pescadores simples e os fez pescadores de homens. Pegou um ladrão na cruz e lhe ofereceu o céu. Ele é especialista em transformar, em moldar, em curar o que parece irreparável. A mudança pode parecer impossível para os olhos humanos, mas para Deus não há nada impossível. Ele é o Criador de tudo e, como tal, Ele tem o poder de renovar sua vida. Não apenas de maneira superficial, mas de forma que atinja o mais profundo do seu ser. A transformação que Ele oferece é uma mudança em sua essência, em sua identidade. Você passa a ser alguém diferente porque sua conexão com Deus te transforma de dentro para fora, e isso afeta tudo ao seu redor. Sua visão de mundo muda. Sua maneira de reagir aos desafios se torna mais focada, mais centrada na fé. Uma das maiores lições que podemos aprender durante o processo de transformação é a importância de confiar plenamente em Deus. Quando estamos enfrentando dificuldades, nossa tendência é tentar controlar tudo, resolver os problemas sozinhos, porque acreditamos que somos os responsáveis pela nossa própria salvação. Mas a verdadeira transformação só ocorre quando aprendemos a descansar nas mãos de Deus. A transformação não depende do nosso esforço ou da nossa capacidade, mas da nossa disposição em confiar no plano dele para a nossa vida. Em Efésios 3:20, somos lembrados de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Imagine isso por um momento. O que você pedir ou pensar, Deus pode fazer infinitamente mais. Não é apenas uma questão de mudar as circunstâncias ao seu redor, mas uma transformação profunda que começa dentro de você, que se reflete na forma como você encara a vida. Ele pode curar sua dor, restaurar sua fé, renovar sua esperança. O seu poder não conhece limites. Uma história que ilustra isso perfeitamente é a de José, que foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. E, no entanto,
Deus usou todos esses eventos para prepará-lo para um grande propósito. Quando finalmente se encontrou em posição de poder, José não usou sua autoridade para vingança, mas para perdoar aqueles que o feriram. Ele entendeu que sua transformação não tinha apenas a ver com suas circunstâncias, mas com o que Deus havia feito nele e como ele o usaria para um propósito maior. Quando Deus começa uma transformação em sua vida, Ele não faz isso apenas para o seu bem pessoal, mas para usá-lo de forma grandiosa, para levar outros a conhecê-lo também. É isso que Deus deseja fazer em você. Ele quer transformar sua vida, mas também quer usar sua transformação para abençoar os outros ao seu redor. Você já parou para pensar sobre como a sua transformação pode impactar as pessoas ao seu redor? À medida que você cresce na fé e experimenta a paz e a confiança em Deus, aqueles que estão próximos de você começam a perceber essa mudança. Eles começam a perceber algo diferente em você, algo que não pode ser explicado pela lógica humana. A sua transformação não é apenas para você, ela se torna uma testemunha do poder de Deus. A transformação de Deus, como vimos, não é algo meramente emocional ou momentâneo. Ela é eterna. Deus não faz uma mudança superficial, mas uma renovação profunda que toca todas as áreas da sua vida. Sua fé, seus relacionamentos, suas finanças, sua visão de futuro. O processo de transformação é algo que se reflete em cada área da sua existência. E isso não acontece por força do seu próprio esforço, mas por meio da graça e do poder de Deus. Deus deseja que você experimente uma mudança duradoura. A transformação não é algo que começa e termina em um único momento, mas é um processo contínuo. À medida que você cresce e caminha mais perto de Deus, Ele começa a revelar mais áreas da sua vida que precisam de cura e transformação. Às vezes, isso pode ser desconfortável, porque traz à tona aspectos de nós mesmos que preferiríamos manter ocultos. No entanto, é nesse processo que Deus faz seu trabalho mais profundo. Ele não rejeita os aspectos imperfeitos de nós. Ele os cura e os transforma, fazendo-nos mais parecidos com Ele. Uma das maiores promessas de Deus durante esse processo é que Ele nunca nos abandona. Mesmo nos momentos em que você sente que não está avançando, ou quando a caminhada parece difícil demais, Deus continua a trabalhar. Ele está te moldando. Você não está sozinho nessa jornada. Se você olhar para as histórias da Bíblia, verá que muitos dos maiores homens e mulheres de fé passaram por momentos de luta e dor antes de experimentarem a transformação plena. Abraão, Moisés, Davi, Pedro, todos enfrentaram desafios gigantescos antes de verem as promessas de Deus se cumprirem em suas vidas. Por isso, quando você sente que está no meio de uma luta, quando a transformação parece distante ou até impossível, lembre-se, a jornada de fé é composta de altos e baixos, mas Deus sempre está com você. Ele nunca te abandona, nunca te deixa à mercê das suas próprias forças. Ele te sustenta e te conduz, mesmo quando você não consegue ver o caminho à frente. A transformação também traz com ela uma renovação da esperança. Quando nos rendemos a Deus e aceitamos seu plano de transformação, nossas perspectivas mudam. O que antes parecia impossível, agora começa a se tornar possível. O que antes parecia uma parede intransponível, agora se torna uma oportunidade de experimentar a graça de Deus de maneira ainda mais profunda. Eu quero te convidar a pensar sobre o futuro. Como você se vê daqui a alguns meses ou até anos? Se você permitir que Deus transforme sua vida, como isso afetará a sua maneira de viver, sua maneira de reagir aos problemas e, principalmente, sua maneira de servir aos outros? A verdadeira transformação de Deus não é apenas sobre você, mas sobre como você se torna um instrumento de mudança na vida das pessoas ao seu redor. Eu sei que às vezes pode ser difícil entender ou até confiar que uma transformação tão radical pode acontecer.
A jornada de fé não é fácil, mas é o caminho para uma vida plena e verdadeira. Quando você se entrega a Deus e permite que Ele faça a obra, Ele vai te surpreender. Ele vai virar sua vida do avesso de uma maneira que você nunca imaginou. Talvez você esteja passando por um momento de dúvida, talvez se sinta sobrecarregado pelas circunstâncias da vida. Mas saiba que, mesmo em meio a tudo isso, Deus está com você. Ele vê o seu coração, Ele conhece os seus anseios e Ele tem um plano para transformar a sua vida de uma maneira surpreendente e maravilhosa. A transformação de Deus é verdadeira, é duradoura e é sempre para o seu bem. Ele vai te tirar da sua zona de conforto, vai mexer com as áreas que você tem medo de tocar. Mas no final, Ele vai te levar a um lugar de paz, alegria e propósito. Agora, mais do que nunca, é o momento de confiar. Entregar-se a Ele e permitir que Ele faça em você a transformação que Ele tanto deseja. Não importa onde você esteja, não importa o quão longe você tenha ido, Deus pode transformar sua vida em um instante. Só depende de você dar o primeiro passo e dizer: Senhor, estou pronto para essa mudança. Deus nunca nos chama para algo que Ele mesmo não esteja pronto para cumprir. A transformação divina não se limita apenas a ajustar ou melhorar o que já existe. Ela visa transformar nossa essência, reescrevendo a nossa história e nos dando a capacidade de ver o mundo com novos olhos. Isso significa que, enquanto a mudança começa dentro de nós, ela se reflete no mundo ao nosso redor de maneiras que às vezes nem podemos antecipar. O mais importante é saber que o poder de Deus é capaz de mudar qualquer situação, qualquer circunstância e moldar um novo caminho para nós, independente do quão árduo o percurso tenha sido até aqui. Uma das razões pelas quais a transformação pode parecer difícil de se alcançar é porque ela frequentemente exige que entreguemos áreas de nossas vidas que nos são preciosas. Às vezes, são partes de nós mesmos que, por mais que nos causem sofrimento, nos dão um senso de identidade. Falar sobre mudança e transformação não é só falar de um futuro brilhante, mas também de um passado que precisa ser curado. Cada um de nós carrega uma bagagem, uma história, e muitas vezes essa bagagem nos pesa. Deus, no entanto, oferece um perdão que não exige que sejamos perfeitos, mas que sejamos dispostos a abrir nossos corações e permitir que Ele cure as feridas do passado. Jesus nunca deixou de transformar as vidas daqueles que estavam dispostos a se entregar completamente. Ele se aproximava dos marginalizados, dos doentes, dos pecadores, daqueles que estavam na beira do abismo da sociedade. E Ele os tocava, curava e transformava. Se Ele fosse capaz de transformar a vida de pessoas que aparentemente eram as mais distantes ou impossíveis de mudar, Ele certamente tem o poder de transformar a sua vida também, independentemente das circunstâncias que você esteja vivendo hoje. É muito fácil cair na armadilha de achar que nossas vidas são irreparáveis, ou que a mudança é algo para os outros, para aqueles que parecem mais fortes ou espiritualmente mais avançados. Mas a verdade é que Deus transforma até o que parece ser irremediável. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que, quando se entregaram a Deus, viram suas vidas se revirarem, como se um novo capítulo estivesse sendo escrito. Pedro, por exemplo, foi um homem impetuoso, cheio de falhas e erros. Mas quando ele se entregou a Deus, passou a ser uma das pedras fundamentais da igreja primitiva. Sua transformação foi extraordinária. Parece impossível, não? E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade em crer na transformação. O que parece improvável para o olho humano é de fato possível para Deus. Em Isaías 55:9, Deus diz:
Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus vê além do que conseguimos enxergar. Quando Ele trabalha em nós, Ele vê nosso potencial em um nível muito mais profundo do que podemos imaginar. O que você pensa ser um obstáculo para Deus é apenas uma oportunidade para Ele mostrar sua glória e seu poder. A transformação que Deus deseja trazer para a sua vida não é algo que dependa das circunstâncias. Pode ser que você esteja em um momento de dor, perda, frustração ou até desespero. Mas eu te garanto, a mudança que Deus promove não é superficial. Ela começa em nosso interior e, com o tempo, transforma a maneira como reagimos aos desafios e nos relacionamos com as situações à nossa volta. Não é a situação que muda primeiro, é você, é a sua percepção, é a sua confiança em Deus. Quando você entrega sua vida para Deus, Ele vai transformar até mesmo o modo como você enxerga suas dificuldades. Você se lembra de Davi? Ele passou da vida de um simples pastor de ovelhas para ser o rei de Israel. E durante essa jornada, ele enfrentou gigantes, traições, e por mais que estivesse sempre sendo moldado, ele jamais deixou de confiar no Senhor. Davi entendeu que a transformação era um processo e não um evento instantâneo. Isso é o que precisamos entender também. A transformação de Deus não é um momento único, mas um processo contínuo. É um caminho que pode exigir paciência, perseverança e principalmente fé. A transformação acontece quando você não desiste, quando você se mantém firme, apesar dos desafios, quando você se abre para Deus e permite que Ele trabalhe, mesmo quando não vê os resultados imediatos. Quando falamos de transformação, muitas vezes a palavra renovação vem à mente. Renovar significa restaurar, mas também renovar significa dar uma nova vida a algo que parecia estar fora de uso, algo que não tinha mais valor. Deus é especialista nisso. Ele pega o que parece quebrado além do conserto, e transforma em algo belo e funcional novamente. Se você está sentindo que seu coração está quebrado, sua esperança despedaçada ou sua fé apagada, saiba que Deus pode renovar tudo isso. Ele faz isso porque o seu poder é ilimitado e sua graça infinita. A transformação também passa por uma profunda mudança no nosso comportamento, nas nossas escolhas diárias. Quando nos entregamos a Deus, nossas decisões começam a refletir o que Ele quer para a nossa vida. Isso não significa que você será perfeito ou livre de falhas, mas significa que o Espírito Santo começa a te guiar em cada passo, te ensinando a agir de acordo com os princípios do reino de Deus. Essa transformação se reflete nas pequenas atitudes, o modo como tratamos os outros, como gerenciamos nossos sentimentos, como lidamos com os problemas e as vitórias. Cada pequena mudança reflete o grande milagre que está acontecendo dentro de nós. Você sabia que ao permitir que Deus faça essa transformação, você também se torna um farol de luz para os outros? Uma das maneiras mais poderosas de vivenciar a transformação de Deus é quando ela se torna visível para as pessoas ao seu redor. Imagine um amigo ou familiar vendo a mudança radical na sua vida e se perguntando: o que aconteceu com você? Como você conseguiu superar isso? Essa é a oportunidade para você testemunhar do poder de Deus e como Ele é capaz de fazer algo impossível acontecer. A transformação que você experimenta não é apenas para o seu benefício. Ela tem o poder de inspirar e motivar aqueles ao seu redor a também buscarem a transformação. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe exatamente onde tocar em nossas vidas. Ele não trabalha de forma aleatória. Ele conhece cada um de nós, nossas necessidades mais profundas, as feridas não curadas, as áreas onde precisamos de cura.
Às vezes, essa cura envolve uma mudança de pensamento, uma mudança de visão sobre o que acreditamos ser possível. E, quando Ele nos guia nesse processo de transformação, não é algo que acontece de forma forçada ou sem nossa participação. É uma parceria entre nós e Deus, onde Ele age em nosso favor e nós respondemos com fé e disposição. Essa disposição é fundamental. A transformação de Deus não pode acontecer em um coração fechado ou em uma mente cheia de dúvidas. É necessário abrir espaço para Ele, liberar o controle e confiar em seu timing perfeito. Eu sei que pode ser assustador soltar as rédeas e deixar Deus tomar o comando da sua vida, mas eu te garanto, Ele nunca te levará a um lugar onde sua presença não seja suficiente para te sustentar. A transformação de Deus é uma jornada de confiança, de entrega e de rendição. Quando você finalmente se entrega a Ele, você vai perceber que a transformação não é uma carga, mas um privilégio. As Escrituras nos ensinam que Deus trabalha em nós não para nos punir, mas para nos levar a um lugar melhor, um lugar onde podemos experimentar sua paz, sua alegria e sua plenitude. Ele não quer que carreguemos os fardos da vida sozinhos. Ele quer caminhar conosco, carregando-nos em seus braços, renovando nossa mente, restaurando nosso espírito e nos dando um futuro cheio de esperança. A transformação que Ele oferece é completa e nos leva a um novo nível de vivência e fé, onde somos mais parecidos com Cristo a cada dia. Agora reflita, como você gostaria de se ver daqui a 1 ano, ou 2, ou 5? Se você se permitir que Deus transforme a sua vida de dentro para fora, imagine o impacto que essa mudança terá não só em você, mas também nas pessoas ao seu redor. Deus não só quer transformar sua vida, Ele quer usar você como um canal de bênçãos para aqueles que estão à sua volta. Não subestime o poder de uma vida transformada. A transformação em Cristo é poderosa, profunda e eterna. E tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo, confiar e permitir que Deus faça a obra.